Aqui vai um resumo bem completo, com muitos detalhes, do que o presidente Lula fez hoje, dia 22, segunda-feira, em Nova York, Estados Unidos. Veja até o final mais duas notícias. E Janja correu para uma loja em Nova York para comprar isso para Lula usar em solo americano, que custou ao cofre mais de R$ 700. Veja qual é o item que Lula pediu já no vídeo. Pois bem, Luke desembarcou em Nova York ontem, domingo 21, com sua comitiva para participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, segunda-feira 22, ele participou de uma conferência internacional de alto nível sobre a pacífica da questão palestina, convocada pelos governos da França e da Arábia Saudita. Também houve encontro marcado com o CEO da TikTok, Shows e Shell, no começo da tarde. A reunião faz parte de uma série de compromissos que envolvem tecnologia, regulação de redes sociais e concorrência econômica. Dessa vez a comitiva foi menor do que o costume. A comitiva presidencial é menor do que nas últimas edições da Assembleia Geral da ONU. Em anos anteriores, Lula veio acompanhado de muitos ministros, parlamentares, etc. Este ano, destaque para ausências como os ministros Fernando Haddad Fazenda, que ficou no Brasil, e Alexandre Padilha Saúde, que teve visto concedido com restrições de circulação no EUA. A presença de ministros nos Estados Unidos conta com algumas figuras-chave, entre elas Marina Silva, Meio Ambiente, e Mauro Vieira, Relações Exteriores, que já estavam em Nova York. Existe um atrito diplomático recente entre Brasil e Estados Unidos, em parte causado por tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e por restrições nos vistos de membros da delegação brasileira. Isso gerou algumas críticas no Brasil. Alexandre Padilha, por exemplo, recebeu um visto com restrições que limitaram seus deslocamentos em Nova York. Manifestantes brasileiros em Nova York receberam Lula com vaias na chegada. Alguns carregavam cartazes e faziam críticas, em especial sobre as tensões entre Brasil e Estados Unidos. Também ficou registrado um episódio mais leve hoje. Primeira-dama foi comprar um cinto e pares de meia para Lula porque ele esqueceu desses itens em sua bagagem. A compra foi feita na J. Creio e teve repercussão nas notícias. Terça-feira, 23, Lula deverá fazer o discurso de abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU. Essa é uma das partes centrais da viagem. Também previstos estão eventos relacionados ao clima climático e reuniões bilaterais com outros líderes internacionais. A pauta inclui democracia, meio ambiente, reforma de instituições multilaterais, entre outros temas globais. Lula sobe no palanque da ONU para abrir a Assembleia como de preste. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será novamente o responsável por abrir a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York, na próxima terça-feira, dia 23 de agosto. Esta será a 10ª vez que Lula faz o discurso de abertura do evento, reafirmando uma tradição histórica do Brasil, que desde os anos 1950 assume o protagonismo de abrir a principal reunião diplomática do planeta. O discurso de abertura da ONU é acompanhado por líderes mundiais, chefes de Estado, diplomatas, jornalistas e analistas políticos de todos os continentes, o que reforça a importância da fala do presidente brasileiro. No entanto, a participação de Lula neste ano acontece em um cenário mais delicado e polêmico. O Brasil chega ao evento enfrentando o que especialistas apontam como a pior crise diplomática com os Estados Unidos em mais de 2 séculos de relações entre os dois países, marcando 201 anos de história. Essa tensão entre Brasília e Washington vem sendo discutida amplamente pela imprensa internacional, já que coloca em risco acordos econômicos, cooperação política e até mesmo a posição do Brasil em temas globais como mudanças climáticas, segurança internacional e comércio exterior. Analistas afirmam que o tom do discurso de Lula na ONU será fundamental para medir os rumos da política externa brasileira, além da relação estremecida com os Estados Unidos. O presidente deve abordar temas urgentes como a guerra entre Rússia e Ucrânia, o fortalecimento dos BRICS, as políticas de combate às mudanças climáticas, a desigualdade global e a reforma do Conselho de Segurança da ONU, um antigo pleito do Brasil e de outras nações em desenvolvimento. Outro ponto esperado é a defesa de um mundo multipolar, no qual o Brasil busca ter mais protagonismo ao lado de países emergentes. A abertura da Assembleia Geral da ONU sempre gera repercussão mundial, e neste ano o discurso de Lula pode ser ainda mais marcante por conta do momento de tensão internacional. O que Lula disser em Nova York terá impacto direto não apenas na imagem do Brasil no cenário global, mas também em negociações comerciais.
diplomáticas e ambientais. Com a crise diplomática em evidência, o pronunciamento do presidente brasileiro será acompanhado de perto pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela China e por diversos outros países que têm relações estratégicas com o Brasil. Esse contexto faz o discurso de Lula um dos mais aguardados da Assembleia Geral da ONU em 2025, pois pode redefinir a posição do Brasil no cenário internacional, aproximando de novos aliados ou intensificando ainda mais os atritos com potências tradicionais. A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva. A Janja foi vista em Nova York nesta segunda-feira, 22 de setembro, realizando uma compra curiosa que rapidamente chamou a atenção da imprensa. Segundo informações confirmadas pela assessoria da presidência, Janja saiu para comprar um cinto e pares de meias para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na cidade para cumprir uma agenda oficial na Assembleia Geral da ONU. De acordo com a nota oficial, Lula acabou esquecendo de levar o cinto em sua bagagem e precisou improvisar. Durante uma entrevista concedida a uma emissora americana, o presidente utilizou um cinto emprestado de um dos membros da equipe, o que gerou comentários nos bastidores. Para resolver a situação, Janja foi até a loja J. Crew, bastante conhecida em Nova York por vender roupas e acessórios de qualidade, e adquiriu os itens necessários. Na compra, foram adquiridos um cinto social de couro, avaliado em 79,5, dois pares de meias com estampa de gravatinha, cada um por 19,5, e um par de meias de bolinhas também no valor de 19,5. O total da compra foi de $138, equivalente a R$ 759, pagos em dinheiro. Esse episódio ganhou destaque não apenas pelo detalhe inusitado, mas também por acontecer em um momento em que Lula participa de compromissos de grande visibilidade internacional, incluindo encontros com chefes de Estado, reuniões bilaterais e o tradicional discurso de abertura do Brasil na Assembleia Geral da ONU. A situação acabou humanizando a figura do presidente, mostrando que até em meio a viagens diplomáticas de alto nível, detalhes simples do cotidiano, como esquecer um acessório, podem acontecer. Além disso, o gesto de Janja demonstra novamente o papel ativo da primeira-dama, que acompanha Lula em compromissos oficiais e também cuida de questões pessoais durante a viagem. Esse tipo de notícia costuma gerar grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem enxerga o episódio de forma leve e curiosa que implica os gastos em dólar, mesmo sendo valores relativamente pequenos. O episódio também reforça a visibilidade do casal presidencial em Nova York, onde jornalistas e curiosos acompanham de perto cada movimentação. A compra do cinto e das meias já entrou para a lista de momentos marcantes da passagem de Lula e Janja pelos Estados Unidos em 2025, mostrando que, além da política e dos discursos na ONU, pequenos acontecimentos pessoais também podem se transformar em notícia internacional.